Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 1. Não vim destruir a lei. E vamos lá nos itens de 9 a 11. Instruções dos Espíritos, a nova era. Item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinava-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Frontispício como se fosse a capa da frente, a parte frontal. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio do holocausto, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Jesus foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristão, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que, então, abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. No item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento de Jesus. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza e estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor
têm de caminhar unidos à ciência. O reino de Jesus, há passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se presta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas, sem grãos de areia, não existem as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. No item 11, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E exclamou: meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, as proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Então, só para a gente entender, né? Santa Mônica era mãe de Saulo. E Santa Mônica, ela foi obrigada a se casar com um homem chamado Patrício, que era um homem muito violento, que judiava dela, maltratava, né? E para sair fora dessa rotina de sofrimento, ela recorria a orações, né, para resolver essa vida conflituosa. Então, seguindo o nosso texto aqui, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. As palavras: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamentos nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina provindoura. Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Isso foi escrito por Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Então, sutilmente, Erasto explica que Santo Agostinho era a reencarnação de Saulo de Tarso. É difícil a gente captar essa informação, mas ela é bem sutil, mas lendo o texto a gente entende que Santo Agostinho era o mesmo que Saulo de Tarso. E em uma das notas de Kardec, né, no finalzinho desse capítulo tem uma nota de Kardec. Kardec diz que Santo Agostinho não modificaria o que edificou. Então ele criou, né, como Paulo
uma rotina cristã, um conceito cristão, e ele não ia modificar, não ia falar alguma coisa contra. Encerramos aqui o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.